Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe um vídeo bem legal para vocês porque vai falar de planejamento, de plano, coisas que você precisa fazer sempre na sua vida. Em todas as áreas da sua vida é importante que você faça um planejamento. Eu sou Gesiane Meireles do blog professoraemsala.com.br e o nosso vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 coisas que você precisa saber antes de fazer um plano de aula. Mas antes, deixa aqui o seu joinha para mim, se inscreva aqui no canal e me siga também no Instagram, tá, gente? @Gesiane Meireles. Eu estou sempre postando lá conteúdos legais lá para você. Então vamos para o nosso vídeo. A primeira coisa que você precisa saber é que o plano de aula, ele é um instrumento de trabalho para você, professor, para todo e qualquer professor. Por mais que você já seja um professor experiente, um professor iniciante, você precisa do seu plano de aula. E nós precisamos porque no plano de aula é que você vai colocar, colocar de forma organizada tudo que você vai fazer em sala de aula, toda a organização da sua aula, o passo a passo, da sua aula, daquele dia. E aí você vai fazer isso para que você consiga dar uma aula, realmente uma aula de sucesso, quando você anota tudo que você vai trabalhar, você consegue seguir ali um passo a passo e aí você consegue mais resultado, com certeza, na sua aula. A segunda coisa que você precisa saber é que você tem que focar no público que você vai estar trabalhando. Pensar sempre no seu público, saber que você está trabalhando com criança, então você tem que ter uma linguagem adequada para a criança, você tem que ter estratégia voltada para a criança, recursos voltados para a criança e não para adulto. E quando for com adulto, da mesma forma, você tem que ter coisas voltadas para aquele público, para a realidade daquele público, para que você encontre mais facilidade na hora de trabalhar, para que os alunos tenham mais resultados, tá? Então, pense sempre no público que você quer atingir para que você realmente tenha resultados. A terceira coisa que é importante nós sabermos é que o plano de aula do ano passado não serve para esse ano. E eu vou explicar para vocês por quê. Às vezes o professor quer diminuir um pouco o trabalho dele e aí ele quer usar aquele mesmo plano de aula do ano passado. Mas aquele plano de aula do ano passado, ele não vai servir, porque ou você vai estar com séries diferentes ou você vai estar com alunos diferentes, tá? Nunca vai coincidir de você estar com os mesmos alunos com a mesma série, não tem como, tá? E mesmo que tivesse como, a realidade, a situação, o momento é outro. Então, provavelmente, com certeza, vai mudar muita coisa e você vai precisar fazer um outro plano de aula, tá bom? Então, nunca queira... Claro, você pode dar uma olhada no seu plano de aula anterior, e de repente pode te ajudar em alguma coisa, pode servir de alguma forma, mas não que você vai simplesmente copiar todo o plano de aula do ano passado e fazer nesse ano, tá bom? A quarta coisa que você precisa saber é que o plano de aula, ele vai facilitar a sua vida. Às vezes você até prepara as aulas, mas você não prepara o plano. E aí, o que acontece? Você, de repente, na sala de aula, você meio que se perde ali, você não sabe o que você deveria fazer primeiro, segundo, Quer dizer, as coisas não vão acontecer de forma organizada como você previa, como você queria. Aí é que surge, algumas situações com relação à turma, A turma mesmo vai perceber que o processo da aula, que a aula não está organizada, Que aquele momento ali não está organizado. E aí o professor acaba perdendo um pouco da credibilidade, Quando as coisas não estão funcionando ali de forma legal, de forma organizada, O professor acaba perdendo um pouquinho ali a credibilidade, porque o aluno com certeza vai transferir para o professor ali aquela situação ali, tá bom? Então, toda aula que você for dar, todo dia você precisa preparar a sua aula, preparar o seu plano de aula, para que suas aulas realmente aconteçam de forma organizada. A quinta coisa que você precisa saber é que o plano de aula, ele é um caminho para você seguir, para que o aluno consiga sair do ponto A ao ponto B. Então, olha só, antes de você dar uma aula, você tem que saber o ponto que o aluno está. Você tem que saber em que situação ele se encontra para você, através daquela aula, você levar ele para um outro ponto,
tá? Então, o aluno, de repente, ele não está sabendo direito, por exemplo, separar as sílabas das palavras, tá? Então, você vai fazer aquele plano de aula ali, preparar a sua aula, para que, através dela, depois dela, o aluno consiga chegar ao ponto B, ou seja, ele consiga agora saber separar as sílabas daquelas palavras, tá bom? Então, o plano de aula, ele tem que ser todo voltado para atingir aquele objetivo ali, que é levar o aluno do ponto A ao ponto B, né? Sabe? Para que o aluno consiga, depois daquela aula, ter aquele conhecimento que ele não tinha. E aí, para que isso aconteça, você precisa seguir um caminho, né? E esse caminho é justamente o plano de aula que você vai ter que preparar para levar aquele aluno a alcançar aquele objetivo, tá bom? Então, com certeza, ele vai facilitar, sim, a sua vida. Então, se você não tem feito plano de aula, se você não gosta de plano de aula, se você acha uma coisa muito chata, porque realmente não é coisa muito legal, não, eu concordo até com vocês, para você fazer, para você preparar, mas é necessário e também é uma coisa que vai ajudar a gente, tá? Então, é necessário o plano de aula. Se você não tem feito, se você tem achado que é uma coisa que não tem necessidade, comece a fazer a partir de agora o plano de aula, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que a partir de agora você não vai deixar mais de fazer, porque realmente ele vai te ajudar, ele vai resolver muita coisa na sua vida, ele vai facilitar muito a sua vida na sala de aula, tá bom? Se você tem dificuldade de fazer um plano de aula, um plano mensal, um plano anual, se você tem essa dificuldade de fazer, se você precisa um pouco de ajuda sobre isso, vou deixar um link aqui abaixo de um treinamento que vai mostrar para vocês como fazer um plano de aula bem rápido, de uma forma bem simples e bem fácil. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque realmente é muito legal. Tem muitas outras coisas importantes lá que você precisa saber como professor, tá bom? Um beijo para vocês, se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!